Gênesis capítulo 3, versículo 9, que nos diz assim: Então o Senhor convocou o homem e lhe perguntou: Onde é que você está, Adão? O homem então disse: Eu ouvi a voz do teu caminhar no jardim, e vendo eu que eu estava desprovido, tive culpa, e por essa razão eu me escondi da tua presença. E você diz um amém. Tome o seu assento, deixe sua Bíblia aberta, por favor. Glórias a Deus. Igreja do Senhor. Os primeiros capítulos do livro do Gênesis, eles não nos mostram apenas a grandeza de Deus em criar todas as coisas, mas sim em todas as coisas que foram criadas por Deus não existir um erro. Não houve erro em nada. Deus não errou em nada. Não houve erro quando Deus disse haja e houve. Quer seja luz, quer seja a divisão das águas, quer sejam animais que rastejavam ou que sobrevoavam, não houve erro. Não houve erro também quando no sexto dia, após ter feito tantas coisas extraordinárias, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não houve erro. E eu quero dizer para você que dentro de todas essas obras extraordinárias, sem erro, no período de 6 dias, todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra. Deus não precisou colocar a mão em nada. A única coisa que Deus colocou a mão, além de liberar uma palavra, foi o homem. Aí talvez você esteja perguntando assim: tá, Carol, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vim dizer a você que ouve essa palavra nessa noite, que existem situações que serão criadas na sua vida por uma única palavra. Só que existem outras situações que Deus criará pelas suas potentes e fortes mãos. Então, de um jeito ou de outro, a obra que Deus tem para realizar, não para. Não fica pela metade. De tudo que Deus fez, só o homem, ele disse: vou colocar a mão e vou fazer. E o homem foi feito não apenas pela palavra, mas pelo molde das mãos do Senhor, como um ato de que não há erro, porque esse era o plano original. Sem erro. Não existe erro nessa obra que eu fiz. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, isso aqui se refere à imagem de Deus como santo. Eu disse, o homem foi feito para ser santo. O primeiro homem foi criado para viver o estado original da santidade. Só que nós sabemos isso aqui, que após a queda, e nós vamos chegar aqui, o homem, ele foi desprovido de toda a sua natureza de santidade. Ele foi destituído de tudo isso. Então nós começamos a entender que o homem agora, após a queda, ele saiu dessa área de santo e entrou na área da santificação. Então nós não fomos chamados para ser santo. Nós fomos chamados para viver em santificação, que é muito diferente. Santidade é atributo de Deus. Ninguém é santo. Eu não sou santa, você não é santo. Carol, mas uma vida inteira eu ouvi dentro da igreja que eu tenho que ser santo. Não, santo não. Você tem que andar em santidade. Santidade é o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo. Santidade é o que Paulo diz para a igreja em Tessalônica. Santidade é o que Paulo diz na segunda carta para os crentes em Corinto. Santidade é o que Paulo diz para os crentes da Galácia do Sul em Gálatas. É quando ele diz que
Estaremos diante de várias coisas que trarão aos nossos corações e aos nossos olhos o desejo de fazer, o desejo de estar, o desejo de não tem nada a ver. Mas eu entender que o meu estado como obra perfeita do Senhor não me permite viver aquilo que é natural para o mundo. Alacelojevia. E é isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite. Nós não fomos chamados para andar em conformidade com esse Deus do século que estão tentando empurrar na mente do jovem. Que Deus do século é esse, Carol? Do nada a ver. Não tem nada a ver. Pode fazer tudo, não tem nada a ver. Pode escolher o que você quiser, não tem nada a ver. Só que aquele que entende que não foi chamado para ser santo, mas foi chamado para viver em santidade, a mão está indo de um jeito, mas ele escolhe ainda que sozinho andar de outra. Diga para quem está do seu lado, o Senhor nos chamou para viver em santidade. E santidade é um processo. Santidade é algo que requer de você constância. E constância, ela nos traz a certeza de que eu preciso todos os dias me aprimorar naquilo que eu fui chamada. E não estou falando de dom, não estou falando de ministério. Eu estou falando de entender a obra perfeita que eu sou ao Senhor. O que o Senhor queria que Adão entendesse depois que ele foi expulso do Éden, é que santo ele não era mais. Esse estado ele perdeu. Só que agora era dever dele de tentar se aproximar de Deus toda hora. Porque quando ele estava no estado original de santidade, não era Adão que ia até Deus, mas era Deus que vinha para o Éden. Só que quando ele perde o estado de santidade e agora entra no estado de santificação, que é a constância de melhora, não é Deus que vem, mas é o homem que vai. E nós precisamos entender que esse convite nos é feito a todo momento. O convite é feito para a irmã, para o homem, para o jovem, para o adolescente, para aquele que entende a palavra do Senhor. O convite de que não é o Senhor que vem, mas sou eu que tenho que ir. E muitas das vezes, eu estarei sendo tentada a desistir, estarei sendo tentada a largar, estou sendo tentada a abandonar. Mas o meu lado de santidade não permite que eu me afasta, mas permita que eu me aproxime. Quem experimentou a comunhão com Deus uma vez, nunca mais. Eu vou falar de novo. Quem experimentou a comunhão com Deus uma vez, nunca mais sente prazer de ter comunhão com outra situação ou com outro ser. Então você está me dizendo, Carol, que o processo de santificação é um processo que requer de mim não apenas um amadurecimento, mas na verdade um comprometimento? Sim. Você precisa se comprometer com o teu processo de santidade. Não é fácil renunciar aquilo que você gosta. E é isso que eu quero que você entenda, jovem. Nós temos a prática de falar assim: renuncia para estar perto do Senhor. Renuncia para ter uma vida de comunhão com Deus. Aí o jovem pensa que renúncia se refere a coisas fáceis. Só que quando eu renuncio aquilo que eu não gosto, não é renúncia. Porque renúncia é aquilo que me custa. E se custa para você largar, se custa para você abrir mão, se custa para você renunciar, o Senhor está dizendo, está no caminho certo. Santificação é um comprometimento. Façamos o homem a nossa imagem de Deus, ser santo. E façamos a nossa semelhança. Quando o texto refere-se aqui à semelhança, está dizendo sobre a comparação da Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito. E mesmo o homem, tendo caído por causa do pecado, o homem não deixou de ser um ser tricotômico. O que é isso? Um homem, um ser composto de corpo, de alma, de espírito.
É por isso que Deus está dizendo, façamos a nossa semelhança. Não é que ninguém no Éden teria o poder que Deus tinha, mas teriam divisões corretas. Então nós temos o corpo, que é a nossa matéria. Nós temos a alma, que são as nossas emoções e os nossos sentimentos. E nós temos o espírito, que é o ponto de acesso que nós falamos e desenvolvemos a nossa comunhão com Deus. Quando Jesus está pregado na cruz, a sua matéria física está pregada na cruz, o termo bíblico não vai dizer que ele diz, Pai, a ti entrego a minha alma. Ele vai dizer, Pai, a ti entrego o meu O que Jesus estava nos dizendo ali é que o corpo pode doer, a alma pode doer, mas o espírito não perde o contato com o Criador. É nesse sentido que Deus quer criar o homem, um ser que não tem erro, um ser que é santo e um ser que tem contato com o Criador toda hora. Pronto, a obra perfeita de Deus está criada. Aí o que é que acontece agora, Carol? A Bíblia nos diz que Deus pega agora, no lado oriental do Éden, ele cria um jardim, e ali ele implanta Adão. E ele diz assim, Adão, que o termo do seu nome no hebraico é Dan-Ra, que significa terra sólida, sem erro algum. Ele planta Adão lá no Éden e diz o seguinte, dê nome a tudo. Nomeia. Seres que rastejam, seres que voam. Nomeia tudo. Aí a Bíblia diz que Adão tem um trabalho de dar nome a todos os animais. E só depois de ter dado o nome a todos os animais, é que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. Eu preciso entrar nessa parte aqui, porque nós estamos em um congresso de jovens, apesar de ser um culto de domingo, que também é um culto de família, mas o jovem hoje tem muita pressa em ter alguém. Isso é uma carência da nossa era. Não apenas para provar para alguém que eu não fiquei para trás, mas simplesmente para suprir as minhas necessidades, que nada mais é do que carência. Então eu preciso ter alguém. Só que dentro desse capítulo eu aprendo o seguinte: primeiro Adão se ocupou, para depois Deus trazer para ele uma adjutora. Então dos sinais que Deus quer que você entenda nessa noite é que você não pode, jovem, querer alguém se você não tem responsabilidade com nada. O que está acontecendo no Éden não é que Deus está brincando com Adão dizendo, vai Adão, se você quiser chamar o leão de leãozinho, ele vai se chamar assim. Não. Deus está dando para Adão o primeiro sinônimo de responsabilidade na era humana. Deus ainda não havia falado isso para Adão. Escolha. O que você quiser vai acontecer. Fala para quem está do teu lado aí. A primeira responsabilidade de Adão foi se ocupar. Quando eu me torno como jovem responsável pelas coisas que Deus me ordena, eu não preciso ir atrás de nada, mas é o Senhor que entende que eu preciso e me envia. Aleluia, glórias a Deus. Você percebe que Adão, para ele, aquilo ali bastava. Por que bastava, Carol? Porque ele não estava cumprindo apenas, vou colocar nomes,
mas ele estava cumprindo um ordenar do Senhor. Então eu quero dizer para você de uma maneira muito objetiva, jovem: você nunca vai perder por se comprometer com as ordens que o Senhor envia para a tua vida. Primeiro dê nome. Monsédia. Primeiro se responsabilize. Primeiro se envolva com o que Deus quer para a tua vida. E depois, Carol, depois é o Senhor quem vai entender se você precisa agora ou não. Adão se ocupou por quê? Porque para ele era suficiente fazer o que Deus ordenava. Que felicidade, Senhor, fazer isso. Que felicidade dar nome aos animais. Aí Deus olhou e falou assim: não é bom que você fique só. Farei uma companheira para você. Só para a gente encerrar essa parte do relacionamento aqui. A Bíblia diz que o Senhor faz cair um profundo sono em Adão. Então tira uma de suas costelas e dali ele cria a primeira mulher. E a coloca do lado de Adão como adjutora. A palavra adjutora significa uma companheira inesperada. Adão não esperava por isso. Ele não estava fixo nessa ideia. Preciso. Porque talvez a minha carência grite para mim: é agora! E Deus está dizendo: não é. Não é agora. Existem processos que você precisa entender. Existem situações que você precisa passar. A mulher que se tornou companheira de Adão, para viver um laço tão forte, ao ponto da Bíblia dizer e dar-se ali, o primeiro pilar de um casamento cristão, que é: um deverá ser tudo para o outro, o homem terá que deixar a sua casa e unir-se com a sua mulher. Isso é a base do casamento cristão. Dois que se tornam em um. Por que é que isso acontece, Carol? Como é que isso acontece? Quando Adão estava dormindo. Porque se Adão estivesse acordado, a companheira não chegaria. Enquanto você descansa, alguém entendeu? Enquanto você está descansando na ordem de Deus, o Senhor está preparando para você além do que você imagina. Espera mais um pouco, jovem. Diga para esse jovem que está do teu lado aí. Fala para ele aí: espera mais um pouco. Mas só fala para quem não é comprometido, hein? Espera mais um pouco. Era Adão descansando e Deus criando a companheira dele. Era Adão dormindo e Deus criando a companheira dele. E é tão forte esse termo companheira, que a Bíblia diz que o Senhor a trouxe. É um presente. Deus não está falando: Adão, acorda aí, vai, levanta, olha o que eu fiz. Não. A Bíblia diz que o Senhor pegou a mulher. Esse é o sentido da palavra no original. Ele trouxe a Adão. Ele pegou a mulher e disse assim: Adão, ó, é um presente. E aí ambos se tornam um. Ambos estão no lado oriental do jardim, vivendo a plena santidade, vivendo a comunhão com Deus. Só que aí entra o capítulo 3. É por isso que eu falei para você deixar a sua Bíblia aberta. Olha o versículo 1 do capítulo 3. Dentro de uma história linda, o Senhor criou a companheira, Adão foi responsável, Deus enviou ela, o homem tem comunhão com Deus. Olha o primeiro versículo. A serpente era mais astuta do que todos os animais do campo. E aconteceu que ela questionou com a mulher, dizendo: então foi isso mesmo que Deus falou para vocês? Que vocês não podem comer de nenhum. Fala comigo assim: nenhum. A serpente chega a ter a mulher, não em Adão. Ela chega na mulher e diz o seguinte: o Senhor falou isso para vocês?
que nenhuma dessas árvores vocês podem desfrutar? Você percebe que a serpente, ela começa essa conversa tentando distorcer a fala de Deus com Adão. Porque se você for olhar o capítulo 2, versículo 16, você vai ver que agora Deus falou o seguinte para Adão: você pode comer de todas, menos. Então existe aí algo sendo invertido, algo sendo ocultado. A serpente estava dizendo agora para a mulher: Deus não falou para não comer de nenhuma. Aí a mulher pensa: não, a Bíblia não, Deus não falou isso. Deus falou que nós poderíamos comer. Só que a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não poderíamos. Porque se nós comermos dela, certamente nós morreremos. Aí a serpente, já imaginando que estava perdendo por causa da inversão de palavra, a Bíblia diz que ela diz assim, ó: não, ninguém morre. Quem falou que vai morrer? Não morre. O que está acontecendo nesse diálogo aqui, eu quero que você entenda muito bem, não é apenas que a serpente, como um ser astuto, estava tentando inverter a fala de Deus para a mulher sobre aquilo que Deus havia dito para Adão. Mas é que a situação que a serpente quer que a mulher acredite é que a proibição de Deus não era tão proibida assim. Poderia passar um pouco, poderia fazer um pouco, poderia entrar um pouco. É por isso que ela diz: não morre. Não. Quem foi que disse que morre? Só que sabe o que eu acho mais interessante em tudo isso aqui? É que a mulher está sendo convencida a fazer aquilo que Deus disse para ela: não faça. Porque essa é uma das maneiras que o diabo ele tenta atuar na nossa mente. Ele quer que a gente acredite que as coisas que Deus ordena para a minha vida, dizendo não é para você, eu crie dentro daquilo uma situação de falar assim: ah, mas talvez não seja tudo isso. Carol, que palavra é essa? Sabe que palavra é essa? Não brinque com o erro. Não brinque com coisas que Deus falou para você que não são para você. Talvez por curiosidade, talvez porque para você não tem nada a ver, talvez porque você interprete de um outro jeito. Só que eu ainda fico com aquilo que a Bíblia diz. Aí a mulher agora, ela se convence. Só que o problema está em ela convencer o homem. Adão, ele é colocado aqui como alguém que falava com Deus todos os dias. E é desse ponto que eu quero que você comece entendendo o capítulo 3, que como alguém, pastor Marcos, que fala com Deus todo dia, cai numa conversa dessa. É esse tipo de coisa que eu não entendo. Que tipo de oração que nós temos feito, igreja? Para ficar rico? Para ter carro do ano? Para ter seguidor em rede social? Para ter status, ter nome? O próprio Jesus falou isso. Vocês não têm nada porque vocês não sabem pedir. Todas as vezes que eu leio essa fala de Jesus, o meu coração se aperta. E aí eu entendo que nós perdemos muito tempo pedindo coisas tão fúteis, que ao invés de nos aprofundarmos em comunhão com Deus, para acessarmos outros níveis espirituais, estamos apegados em coisas que não é para que nos apeguemos. Dias eu estava diante de uma situação, e vou confessar para você, todo mês eu entro em um propósito mensal de oração, já estou aí em 6 meses de oração, propósito do mês de 2023, eu coloquei diante de Deus uma causa,
E 6 meses gritando, e sobe monte, e ora, e vai de madrugada, e busca, e clama, e busca, e clama, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí depois de 6 meses, um dia atrás agora, eu me sentei, fiquei pensando nessa oração que estava fazendo por essa situação, e falei assim, meu Deus, 6 meses perdidos. Porque para mim é uma coisa que, mas para o Senhor isso não é nada. Então eu preciso entender que não é o muito querer que vai me dar algumas coisas. Existe o processo do tempo. Existe o processo da espera. Existe o processo de você orar, plantar e depois você colher aquilo que você plantou. Aí eu sentada, eu fiquei pensando e o Senhor disse o seguinte para mim. Você poderia ter acessado tantos outros níveis em 6 meses. Mas você ficou apegada nessa vírgula da tua história. Aquilo ali me desmontou. Aí eu falei, Senhor, às vezes nós não sabemos orar. E somos enganados por qualquer coisa, igreja. É como Paulo disse, que nesses últimos dias muitos seriam levados por essas fábulas vãs, por essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É claro que a palavra tem que se cumprir, mas tem tanta coisa que Deus quer te entregar através da oração e você está pegado em tantas coisas que são fúteis. Eu não estou falando aqui, desista do teu sonho, desistir daquilo, não desisti. Mas eu parei de colocar aquilo como algo primordial. É algo pessoal que eu estou dividindo com você aqui. E falei assim, Senhor, vai acontecer quando tiver que acontecer. Eu vou recuperar o tempo perdido. Então, a partir de hoje, os níveis que eu não acessei em oração, me faça acessar agora. Os dons que não foram aprimorados em 6 meses, me ajuda a aprimorar agora. Dons que eu ainda não tenho, mas eu estou jejuando e buscando em oração para ter. Revela para mim agora, me chama de madrugada para conversar. Abra a minha visão enquanto eu estiver nos meus afazeres. Senhor, eu quero acessar. Glória. Aí você está dizendo, mas o que isso tem a ver com o capítulo 3? Adão, um homem que falava com Deus toda hora, está sendo levado por uma conversa fútil. Não é a mulher ser enganada, não. É Adão ser enganado aqui. É a mulher ter persuadido ele, dizendo, coma. Mas não é apenas o capítulo 3 está me mostrando um Adão que é levado por uma conversa, mas um Adão que não pergunta, que fruto é esse? Jovem, igreja, nós escolhemos aquilo que comemos. Se a comida está estragada na sua casa, você vai comer? Lógico que não. Ninguém nem precisa te forçar isso. Porque o teu lado racional vai dizer para você, não dá mais. E por que no mundo espiritual nós não temos essa prática? De escolher aquilo que eu me alimento. É por isso que nós estamos perdendo o discernimento. E a palavra para jovem sim. É palavra para a igreja sim. Porque nós não devemos cair nessa história de que essa palavra discernimento é só para quem tem muito tempo de crente, tem muito tempo de casa. O jovem que ora não é enganado. O jovem que ora não cai em qualquer conversa. Lá a mão dará assédio. O jovem que ora e tem discernimento, ele sabe o que traz para a vida dele. Adão não pergunta. Que fruto é esse? Não. A Bíblia diz que simplesmente Eva, que aqui é colocada ainda como mulher, ela come. E Adão também come. Olha o versículo 7 aí.
Isso aqui foi depois que eles comeram, tá? E depois que comeram, os seus olhos se abriram e reconheceram que estavam nus. Então agora correram para fazer uma veste para se cobrir com folhas de figueira. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não era isso que a serpente havia prometido. A serpente falou que vocês serão igual a Deus. E é por isso que Eva, a mulher aqui, é tão tentada. Existem 3 situações que levam Eva a cair nessa história. Primeiro, o ato do apetite físico ter sido revelado, porque a Bíblia diz que ela olhou e falou assim: é agradável para que eu coma. Sentiu o desejo. Aí a Bíblia diz assim que não apenas o apetite físico agora é despertado, mas também o estético, porque ela diz assim: além de tudo é agradável aos olhos. E como se não bastasse ser agradável aos olhos, a Bíblia vai dizer que agora ela diz assim: eu terei sabedoria e entendimento. Então é o desejo de não apenas ser entendida, mas o desejo de dominação. Só que Deus não entregou para Eva a parte de dominar nada. Deus entregou para Adão. Então Eva está sendo tão enganada pela serpente. A serpente está colocando expectativa de Eva lá em cima. Vai, Eva. Vai porque você vai dominar tudo. Se Adão domina, imagina você. Vai, coma. A tua fome vai passar. O teu desejo vai passar. O que você pensa vai passar. Experimenta. A serpente promete tudo. Só que quando eles experimentam, quando eles comem, quando eles se saciam, o versículo 7 diz que eles caem em si porque os olhos são abertos e eles percebem que estão nus. Nada do que a serpente havia prometido acontece. A serpente falou: vocês vão subir a um nível muito superior. Mas é o contrário do que acontece. Ambos caem para um nível muito inferior daquilo que a serpente havia prometido. Carol, que palavra é essa? O escolhido de Deus sempre tem muito mais a perder. A serpente ofereceu um fruto. E o fruto custou um jardim. O fruto custou uma comunhão. O fruto custou um diálogo diário com o Criador. Ela ofereceu um fruto e tirou tudo de ambos. Aí você vem me dizer que o jovem, que o homem, que a mulher, que o escolhido e a escolhida de Deus nunca perde? Quem tem muito mais a perder é você. É por isso que o mundo e o diabo quer colocar na mente do jovem que lá fora ele pode ter tudo que não tem aqui dentro. Porque ele quer que você acredite que aqui dentro é uma prisão, onde as coisas que você deseja não acontecem, onde por mais que você sinta uma breve, momentânea alegria em um período de culto, quando chega na tua casa é solidão, quando chega na tua casa é depressão, quando chega na tua casa é sonho que não se realiza. Aí ele fala o quê? Experimenta uma vez. Vai. É só um fruto, vai custar o quê? Só que o Senhor está dizendo para alguém aqui: você sempre terá muito mais a perder. Por quê? Porque você é escolhido. Fala para quem está do teu lado aí: o escolhido de Deus sempre tem muito mais a perder. Complementa isso aí, diga: vigia. Ah, saia de ouvia. Um fruto tirou tudo isso. Perderam tudo por causa de um fruto. Caem agora em si dizendo: o que é que nós estamos fazendo? Estamos nus. Aí o que eles pensam? Vamos se cobrir. Vamos dar um jeito. Era isso que a serpente queria. Ela não queria apenas que Eva e que Adão comessem do fruto.
mas que eles fizessem isso e ainda continuassem naquele ambiente. Por quê, Carol? Porque o se cobrir aqui é dar um jeito. A gente se cobre e dá um jeito de ficar aqui. A gente se cobre e dá um jeito de continuar aqui. Você acha que o diabo quer tirar você desse lugar? Quer, Carol, quer. Ele quer me tirar. Eu vou dizer para você que na era que nós estamos vivendo, o diabo não quer tirar ninguém daqui. Ele tem um propósito lá fora e queira parar o propósito daqui de dentro. Ele vai querer que a pessoa fique morta aqui, fraca aqui, em pecado aqui, vivendo uma vida torpe aqui, do que sair. Então você está em pecado, mas está cantando. Está em pecado, mas está pregando. Está em pecado, mas está na frente do negócio. Agora o glória a Deus sumiu. Nós temos que entender que existe uma urgência que essa geração se posicione e parar com essa ideia de que o diabo quer me tirar daqui. Não, o diabo quer deixar você aí vestido com a camiseta do Congresso, mas não sentindo nada, fraco, vazio, fazendo o que não é para você fazer, pensando o que não é para pensar, agindo da maneira que não é para agir, e você está deixando a vida te levar. O se cobrir é isso. Vamos dar um jeito de ficar aqui. Só que não é assim. Você pode esconder de quem está do teu lado. Estou me cobrindo. A intenção do homem e da mulher aqui no Éden é isso. Vamos nos cobrir e continuar aqui. Por quê? Porque aí eu não olho para você, você não olha para mim e pronto. Só que aí o versículo 8 diz que, como todos os dias acontecia, um vento começa a soprar. Adão, como um bom amigo, ele sabe que não é vento de brisa. Ele sabe que é o Senhor que está chegando para conversar mais um dia. Aí a Bíblia diz que agora esse vento chega e o Senhor começa a caminhar no jardim. Adão então agora, entendendo que folha de figueira só esconde ele da mulher, mas não esconde ele de Deus, ele diz: cadê um lugar para me esconder? Porque talvez essa palavra não seja a palavra que você esperava para o primeiro dia dessa semana, mas com muita precisão eu vou dizer isso aqui. Você pode esconder de todo mundo, mas Deus ainda está vendo. Oh, aleluia. Existe temor do Senhor na casa. Ele salva. Alacandore marasala de revio de. Existe temor do Senhor aqui, eu sinto. É como se eu sentisse o coração de gente batendo mais forte aqui por causa da palavra. Alamundaracela de ovia. Não adianta pegar folha de figueira. Com Deus não funciona isso aí não. A preocupação então não é só de... Eva não está preocupada com nada, parece, no capítulo 3. Comeu, fez Adão comer e tanto faz. Só que Adão aqui é que se preocupa. Preciso me esconder. Carol, me prova. Me prova que o negócio aqui está em Adão. Olha o versículo 9. Só uma palavrinha aí você entende tudo. Olha o versículo 9. Mas o Senhor então chamou o homem. Pronto, olha aqui para mim. Os dois estavam escondidos. Os dois erraram, os dois comeram, os dois falharam, os dois pecaram. Os dois se esconderam. E quando o Senhor chama para conversar, ele chama Adão.
Então o texto me faz imaginar que nós temos o Criador no meio do jardim, dizendo: Adão, cadê você? Onde é que você está? O que eu quero que você entenda por intermédio desta palavra do versículo 9 é que todo mundo à tua volta, faculdade, trabalho, rodinha de amigo, pode fazer as mesmas coisas, só que a conta vai fechar para você. Aí você pensa assim: mas por que, Carol? Eu só queria ser normal. Eu só queria ir para essa festa. Eu só queria ficar com quem eu quero. Porque todo mundo faz isso. Minhas amigas da faculdade fazem isso. Os amigos do cursinho fazem isso. Todo mundo faz. Por que eu não faço? Porque gente que fala com Deus tem que acertar a conta para voltar para falar com Ele. É assim lá, mandar assédio. Não é do jeito que você está pensando. Não é a conversa entre Deus e Eva, é entre Deus e Adão. É por isso que todo mundo pode fazer o que bem entende, mas você não pode. Está entendendo agora? É por isso que todo mundo pode pecar do jeito que quiser, mas você não pode. Isso aqui é tão sério. Você é tão diferente que só de você pensar em fazer a mão do Senhor já pesa. Não é verdade? Eu vou sair. A mão do Senhor pesa. Cai doente, as coisas dão errado. Tudo que estava dando certo passa a dar errado e você fala assim: o que é que está acontecendo? É Deus falando para você: é hora de conversar de novo. Ser diferente te protege. Guarda essa frase aqui, tá? Porque depois dessa noite de congresso, você nunca mais vai se questionar de o porquê você não pode. Ser diferente te protege. Te protege de feridas emocionais. Te protege de situações que destruiriam a tua alma. Te protege de pessoas desleais que na tua frente é uma coisa, mas por trás é outra. Amores baratos e fáceis. Ser diferente te protege. Protege a tua comunhão. Protege o teu lado de santidade, de santificação. Protege. Fala para quem está do teu lado: ser diferente te protege. Então depois dessa noite você nunca mais vai olhar para você como diferente e entender isso como um fardo. É prazeroso ser diferente. É prazeroso o Senhor me chamar para conversar com Ele todo dia. É prazeroso andar na presença e ter um coração segundo o coração dele. Aí alguém diz assim: o jovem está perdendo tempo por estar na casa de Deus. Não, o jovem não está perdendo tempo com nada. O jovem está ganhando na vida, porque aquilo que eu não tenho hoje já está preparado no meu amanhã. Ser diferente é bom. Glória. Aleluia. Aí estão escondidos. Aí ele diz: Adão, onde é que você está? Olha o versículo 10 aí. Olha Adão falando: ouvi o som do teu caminhar, e vendo que eu estava desprovido, tive medo, e por essa razão eu me escondi. Olha aqui para mim.
Adão não diz para Deus assim: eu ouvi a tua voz. Ele diz: eu ouvi o som dos seus passos. Não é Deus perguntar onde é que você está que faz Adão tremer. Mas é ele ouvir um Deus que está andando. Por quê, Carol? Porque um Deus que anda num jardim é um Deus que procura aquele que não quer ser encontrado. Então é mais ou menos assim. Se você não tiver força para se apresentar, Deus, por intermédio das suas ações, vai te intimidar tanto, para que você entenda que você não foi chamado para se esconder, mas foi chamado para se revelar na presença. Pouco falamos sobre um Deus que nos intimida. Pouco falamos sobre um Deus que caminha procurando aquele que está escondido. Adão está dizendo entre linhas: não é a tua voz me chamando que me trouxe aqui, mas é eu ter escutado o Senhor caminhando à minha procura. Ah, por que não pensar que Adão, ouvindo o Senhor andar no jardim, o coração dele dizendo: ele não vai desistir de me achar. Ele não vai desistir de me achar. Ele não vai desistir de me achar. E talvez seja esse um dos motivos que leva Adão a se apresentar. O não desistir. Onde é que você está? Temos uma conversa aqui. Aí ele diz: ouvi o teu caminhar. Vi que estava desprovido, nu, e fiquei com medo. E por isso que eu me escondi. É o desprovido aqui também que me chama a atenção. Porque Adão, antes de pecar, ele era um homem num estado de santidade tão elevado, que alguns estudiosos dizem que o seu corpo era um corpo que brilhava. Porque Adão não sabe o que é erro. Adão não sabe o que é pecar. Adão não sabe o que é fazer as coisas erradas. E isso aqui é tão interessante, que Deus e a serpente dizem que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Mas Adão nem sabe o que é morte. Ninguém nunca morreu antes dele. Então você vai percebendo dentro dessa palavra que o sentimento que Adão está carregando agora é um sentimento que ele não sabe lidar. Por quê? Porque nunca sentiu. É como se tivessem arrancado a sua inocência e agora ele tem que lidar sozinho com tudo aquilo e dizendo: como é que eu resolvo? É por isso que ele diz: me senti desprovido. Como as coisas mudam rápido, não é? Um homem que tempo atrás emanava santidade, agora está dizendo: não tenho mais nada. É por isso que você não deve brincar com o erro. É muito difícil alguém se levantar, mas é muito fácil alguém cair. Coisa de pouco tempo, Adão perde o que ele tinha. Não tenho mais. E depois de ter perdido o primeiro homem da humanidade, agora ele entra em um colapso mental, porque é isso que a psicologia diz. É por isso que ele fala: me escondi. Porque uma das coisas que a psicologia aponta é que quando alguém se sente culpado por alguma coisa, a pessoa que sofre de ansiedade, porque aquilo está exigindo dela um esforço muito grande, ela não quer resolver de imediato.
Primeiro ela se esconde, ela pensa, ela entende o que está acontecendo, para depois ela tentar resolver. Porque é assim que funciona a mente de um ansioso. Se ele não sabe o que fazer, ele se apavora ainda mais. Então ele precisa sair de cena para entender algumas coisas. Então você vai percebendo que Adão não apenas tem que lidar com o pecado, mas ele tem que lidar com sentimentos que ele nunca sentiu, com situações que ele não sabe o que fazer. E eu trago esta palavra como um conselho para a tua vida, jovem, irmão, irmã, igreja do Senhor. O pecado não apenas fará com que você desça níveis na presença de comunhão, mas fará também com que você entre em situações que são desconhecidas para você e você não vai saber lidar com aquilo. Por que eu não vou saber lidar, Carol? Porque nós estamos falando de consequência. E consequência é o resultado das minhas escolhas. E falando de consequência nos dias de hoje, se você traz uma mensagem como essa para a igreja, alguém vai falar assim: Carol, é só expulsar. Manda embora esse diabo aí. Manda embora esse demônio. Ninguém aqui tem medo de expulsar, porque o nome de Jesus é poderoso para fazer isso. Só que demônio a gente expulsa, só que caráter a gente trata. E tratar caráter é difícil. E ainda mais de alguém que fez e agora tem que lidar com aquilo que fez. E o que eu quero que você entenda é que não pense você que se você fizer o que o diabo está tentando você a fazer, você não vai ter que lidar com nada. Folha de figueira não esconde consequência de nada. Encerro aqui. Deus não chamou Adão para dizer tudo vai voltar como antes. Nunca mais. Ah, que tristeza. E por não ser nunca mais, é por isso que no final do capítulo 3 aqui, o Senhor os expulsa do Éden. E não só expulsou, colocou querubins de guarda na entrada. E a Bíblia é muito clara, com espadas flamejantes. Por quê? Para proteger o quê? A árvore da vida. Porque pensa você, ambos no pecado, ambos no erro, conhecedores do bem e do mal por causa do fruto que comeram. Agora, se eles comessem o fruto da árvore da vida, o erro viveria para sempre. Pecado seria eternizado. Mas é por isso que no capítulo 22 de Apocalipse nos diz que João observa agora a Nova Jerusalém, a praça da cidade. E nessa praça ele diz que lá estava a árvore da vida. Não tem querubim com espada flamejante guardando a árvore. Não tem não. Por que que não tem, Carol? Porque só vai se alimentar do fruto dela aquele que venceu o pecado em vida. Deus está dizendo: não eternize pecado, vença! Vença! Pega na mão de quem está do teu lado e diga: vença! Se coloque de pé em nome de Jesus.